Neste momento, vamos unir nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. O Deus que deu a arca que salvou Noé é um Deus que salva hoje através da fé. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, porque reconhecemos que sem o Senhor não somos absolutamente nada. E a primeira coisa, meu Deus, que o nosso coração expressa diante da Tua augusta presença é um pedido, meu Deus, de perdão. Perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Pedir para o Senhor olhar para nós com olhar de misericórdia nesta manhã. Que o Senhor venha olhar para cada um de nós com compaixão. Que o Senhor venha tomar a direção deste encontro virtual com meus irmãos, a escola dominical. Para que essas pessoas possam te encontrar, meu Deus, para que haja salvação, para que todo vazio, toda tristeza, toda angústia seja arrancada do coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, faça aquilo que nós não podemos fazer. Venha fazer nesta manhã coisas extraordinárias na vida de meus irmãos que me acompanham, que amam a Tua palavra, que estão do outro lado sedentos por Ti. E aquele que chegou a esta live fraco, abatido, em dúvida, com medo, desiludido, meu Deus, se sentindo só, que ele termine esta live renovado, fortalecido, cheio de Ti, que todos possam sentir a Tua paz e a Tua presença. Eu te agradeço, Pai, desde já, porque tenho convicção que o Senhor sempre nos ouve quando oramos com sinceridade e em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos começar a nossa aula hoje. Você sabe, nós estamos estudando os 10 mandamentos e estamos chegando ao final. Nós estamos no 9º mandamento. Hoje é o 9º mandamento, né? Eu espero que você tenha assistido às aulas anteriores. Mas se você ainda não assistiu, Elisandréia, paz, querida, Virgínia, olha, Vivi fica, hein? Virgínia linda, olha só, se você não assistiu às aulas anteriores, você pode visitar o Facebook da igreja e as aulas ficam gravadas lá. Ou você pode, se preferir, visitar o YouTube da igreja e as aulas estão editadas e gravadas lá. Elas estão editadas, somente a mensagem. Então você pode ir para o YouTube, aproveita e já faz a sua inscrição lá, tá bom? Muito bem, muito bem. Olha só, estamos iniciando uma escola. 9º mandamento hoje, você vai aprender muita, mas muita coisa mesmo, viu? Eu quero lembrar você que a Igreja Batista Candelária, ela está presente, não é? Em todos as principais redes sociais, o Facebook, o YouTube, o Instagram e o WhatsApp. E através desses canais nós temos levado até você uma mensagem de esperança, de fé e os ensinamentos da palavra de Deus, tá bom? Eu quero aproveitar e mandar meu abraço para todos os meus irmãos queridos e amados que estão do outro lado do mundo, fora do Brasil. Estão lá em Portugal, na Suíça, no Japão, nos Estados Unidos, lá na Califórnia e também em todas as outras capitais do país, não é? Como lá em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, Salvador, né? Fortaleza, e temos tantos outros estados aqui participando também. Para todos os meus irmãos, aquele abraço. Sinta-se abraçado em nome de Jesus, tá bom? A Deus toda a honra e toda a glória. E nós vamos iniciar aqui a nossa aula. Agora, eu queria convidar você para a gente cantar um hino. O irmão Isaías hoje está um pouco nostálgico. Ele foi buscar uma música, um louvor antigo, e eu quero que você cante comigo esse louvor. Aqueles que são um pouquinho mais
né, tem um pouquinho mais de idade, Thompson, paz, meu querido, seja bem-vindo. Aquele que tem um pouquinho mais de idade vai lembrar e vai amar, vai vibrar comigo. E aí os mais novos também já vão seguindo o mesmo caminho, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar ele aqui pra gente começar o louvor. Lindo, lindo esse louvor, meus irmãos. Lindo, lindo, lindo. Das coisas que andei fazendo, se você sabe quem está cantando, coloca o nome desse cantor aí na tela para eu ver se você está ligado. Especial foi a mais certa. Qual foi? Eu já fiz a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Salvou-me por. É isso mesmo, Vânia. Oséias de Paula. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Se você puder, anote, tome nota daquilo que Deus vai falar para você hoje. Isso pode ser de grande importância para toda a sua vida. Irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20. 9º mandamento. Prepara aí seu coração, a sua Bíblia física ou eletrônica. Meu querido, minha querida irmã, uma cena relativamente fácil. Castilho, um abraço, querido. Uma cena relativamente fácil de encontrar no nosso mundo, no mundo ocidental. Uma pessoa, ela é chamada ao tribunal. Quando uma pessoa é chamada ao tribunal para prestar depoimento, e o juiz convoca, Rio de Janeiro, Leandro, beijo no seu coração, meu irmão. Uma pessoa é chamada pelo juiz ao tribunal, e o juiz, convocando essa testemunha, ela caminha até um determinado local, dentro do auditório ali, dentro do tribunal, propriamente dito. Há um local distinto, reservado, para que essa pessoa possa dar o seu depoimento, o seu testemunho, não é? E o juiz a chama, ela se levanta e se dirige até este local. Chegando neste local, ela permanece de pé, não senta ainda. Antes de sentar, ela coloca a mão dela sobre a Bíblia, e com a mão sobre a Bíblia, ela faz uma declaração, né? Dida, meu amor, paz, querida, seja bem-vinda à escola dominical. E esta pessoa, com a mão sobre a Bíblia, ela faz uma declaração. Eu acredito até que você deve estar lembrado da declaração que essa testemunha no tribunal, diante do juiz e dos jurados, ela vai fazer. A declaração é o seguinte: ela declara dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Só então o tribunal, o júri e os jurados vão estar dispostos a ouvir o que essa pessoa tem a dizer, mas somente depois que ela fez o juramento. Um juramento com a mão sobre a Bíblia. Este é um costume, irmãos, do sistema judiciário dos países ocidentais, que vivem, vamos dizer assim, numa cultura sob a influência judaico-cristã. E esta prática, qual é o objetivo dela? Esta prática,
ela visa condenar a mentira, que em termos judiciais tem uma característica muito própria. E você que conhece um pouco de lei, você que talvez até estudou aí direito, né, ou é advogado que está participando com a gente, e você sabe do que eu estou falando. É chamado de perjúrio. Mentir no tribunal é perjúrio. Quando alguém dá um testemunho que é falso, é constituído crime, e vem baseado naquilo que nós estamos a estudar todas as manhãs de domingo aqui, que são os 10 mandamentos que Deus estabeleceu. A pessoa jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, com a mão sobre a Bíblia, né? Então, o 9º mandamento, que o irmão encontra aí na sua Bíblia, no livro de Êxodo capítulo 20 e o versículo 16, então você leia comigo: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Marta Cabral, seja bem-vinda, minha irmã. Vá se acomodando aí na sua sala. Vamos assistir a escola. Bom, muito embora este mandamento esteja ligado ao sistema judicial, é claro que ele vai muito mais além, ok? Então vamos lá, vamos aprender agora o que de fato o Senhor, Ele queria nos dizer com este mandamento, ou o que este mandamento traduz-se para nós na nossa vida hoje. No seu sentido original, ele não está aqui, ou o mandamento não está aqui a falar do testemunho em tribunal, não é? Até porque temos que lembrar que quando Deus dá este mandamento ao povo, o povo vivia no deserto, né? E lá não havia sistema judicial estabelecido para o qual eles pudessem ser chamados a cumprir, né? Então o mandamento, ele vem na mesma linha dos mandamentos anteriores, sobretudo aqueles que nós já conhecemos da segunda tábua, né? Eram 2 tábuas, que concerne o que? Ao relacionamento com as pessoas, né? A lei do Senhor levava o homem do povo de Deus a valorizar a vida alheia. Quando nós estudamos não matarás, levava a preservar o casamento seu e dos outros. Quando estudamos não adulterarás, a respeitar a propriedade do próximo. Quando estudamos semana passada não furtarás, e fala também sobre preservar e falar sempre a verdade, que é o de hoje, o 9º mandamento: não dirás falso testemunho. Esta era mais um fundamento, um fundamento básico para a vida em comunidade, né? Ou seja, esta determinação, este mandamento de Deus era mais um fundamento básico para a vida em comunidade. Quando nós vamos olhar para o texto no seu original, na língua em que ele foi escrito, que era o hebraico, a palavra falso tinha o sentido de engano, mentira, de engano e de mentira. Então, testemunho aqui não era algo que se dava no tribunal, como eu dei o exemplo para a gente entender, mas era qualquer relato, qualquer afirmação que se pudesse fazer sobre outrem. É curioso, irmãos, que o verbo que é usado aqui, não dirás, é um verbo que sua origem em hebraico está ligado à atenção, ou seja, não darás atenção, não observarás, e portanto não dirás falso testemunho. Ou seja,
O mandamento nos chama para nem sequer gastarmos a nossa atenção, o nosso sentido em qualquer coisa que possa ser falsidade. Não darmos ouvidos para aquilo que possa nos impedir de viver de forma correta, não propagar de nenhuma maneira aquilo que seja falso ou mentiroso, ok? O ensino deste mandamento, ele visava preservar algo fundamental no relacionamento humano, chamado de a comunicação. Comunicação. Irmãos, nós fomos criados por Deus, com o dom da palavra, Se olharmos para a natureza, a gente vai perceber, a gente tem a nítida impressão de que alguns animais, eles se comunicam uns com os outros, E essa comunicação existe, embora ela seja muito limitada. Quer ver uma coisa? Algo que você e eu já vimos e sabemos. Exemplo, a formiga, por exemplo. A formiga, quantas vezes você já viu aquele corredorzinho de formiga andando? Aí ela vai, encontra a outra, para, e aí a outra vai até o local onde ela estava. É como se ela dissesse assim: olha, vai mais adiante, lá atrás ali tem doce, ou tem alguma comidinha. Então elas saem se comunicando e de repente aquele local já está lotado de formiga. Sim ou não? Algo simples, mas bastante esclarecedor. As abelhinhas, por exemplo, elas não saem todas, em busca do néctar ou de água. O que é que elas fazem? Alguns escoteirinhos vão na frente, saem e encontram. Quando eles encontram, voltam e avisam aos outros aonde é. Os outros então vão e pegam junto com ele. Então existe de fato uma comunicação. Agora, nós seres humanos recebemos de Deus, do Criador, como parte, preste atenção, como parte da imagem e semelhança do Senhor, a capacidade da língua, da palavra, da comunicação. Mas como aquilo que Deus criou perfeito foi contaminado pelo pecado, a comunicação também foi contaminada pelo pecado. E o pecado que contaminou a comunicação é chamado de mentira. A mentira é uma especialidade do nosso inimigo, E a mentira penetrou nos relacionamentos e manchou essa comunicação de uma maneira mas tão profunda, Porque a mentira na comunicação, ela traz, vamos dizer assim, o rompimento, a quebra das ligações. Ela traz uma falha na confiança, uma quebra da fidelidade. E este mandamento, ele visava preservar a comunicação, que é tão importante nas relações das pessoas, O próprio Jesus, isso, é muito bem, Luiz. O próprio Jesus insistiu com os seus discípulos, dizendo o seguinte: Jesus com os discípulos, ensinando-os, ele dizia o seguinte: vocês, no vosso falar, sejam claros, sejam transparentes. Quando vocês disserem sim, que esta seja de fato a sua intenção, Quando vocês disserem não, também que esta seja de fato a intenção. Ou seja, eu quero que vocês sejam transparentes, claros, verdadeiros, porque o que passa disso é de procedência maligna. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele escrevendo aos Colossenses, ele dizia na sua carta,
no capítulo 3 e o versículo 9, ele dizia o seguinte: não mintais uns aos outros, pois já despistes do velho homem com seus feitos. Ou seja, a mentira é uma coisa que a vida antiga, né, que nós vivíamos, fazia parte do nosso estilo. Mas agora não, vocês são pessoas novas, jogaram fora a velha natureza, a velha maneira de viver, onde a mentira fazia parte, hoje mais não. Vocês são filhos da luz, filhos da verdade, não é? E ainda aos crentes em Éfeso, ele diz a mesma coisa, em outras palavras, mas a mesma coisa. Está lá em Éfeso, no capítulo 4 e o versículo 25, ele diz o seguinte: deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Este mandamento, irmãos, é extremamente necessário na igreja do Senhor Jesus, porque apesar dos crentes serem salvos em Cristo, ainda vivem num mundo sujeito ao pecado e à tentação, e por vezes nós corremos o risco de usar a mentira na comunicação com o nosso próximo, né? Vamos pensar aqui algumas implicações. Por exemplo, a primeira delas, e a mais óbvia, evidentemente, é em que qualquer ocasião que somos chamados a dar um testemunho de qualquer coisa ou de alguém, nós devemos fazer na mais absoluta verdade dos fatos que nós conhecemos, sem acrescentar e sem retirar. Quando alguém nos pergunta, presta atenção, quando alguém nos pergunta de outra pessoa, no nosso dia a dia, devemos ter o cuidado de responder, irmãos, estritamente a verdade, né? É preferível você até se esquivar de dizer algo sobre alguém quando não tiver certeza sobre o que você vai dizer. Olha, eu prefiro não comentar porque eu não tenho as informações, ou eu não sei exatamente, eu não vou falar, eu prefiro não falar, não é? Quantas vezes passamos adiante, preste atenção, quantas vezes nós passamos adiante informações sobre pessoas que nem mesmo nós temos a certeza se aquilo que dissemos é realmente verdadeiro, hein? Quantas vezes? Muitas vezes, irmãos, podemos não ser a origem de algo falso, pode não estar a origem em nós, a gente pode não ter inventado, não ter criado, mas infelizmente, pela nossa falta de verificação daquilo que nos foi transmitido, nós passamos à frente alguma coisa que não é correta. E quantas vezes essa informação que foi passada por mim, por você, por outro, que não temos a certeza se aquilo que estamos passando é verdade, quantas vezes isso tem uma repercussão extremamente negativa, prejudicial, danosa sobre a vida dessa outra pessoa. Isso, Neide, gerando fofoca. E ao fazermos isto, estamos falhando com o 9º mandamento: não dirás falso testemunho. Ah, irmão Isaías, eu pensei que o falso testemunho era só levantar calúnia. Mas isso não é só você que pensa assim, não. 1 milhão de gente também pensa assim. 1 milhão de cristãos. Assim como a gente desmistificou muita coisa dos mandamentos, que a gente pensava que era, não roubar é assalto, é roubo, não, é tanta coisa, né?
A gente aprendeu. Enfim, então, não dar falso testemunho significa que eu vou ter o cuidado nos meus comentários. Eu vou ter cuidado nas informações que por vezes eu acrescento quando estou a falar de alguém. Sim ou não? Sim ou não? Falso não é apenas aquilo que é mentira, mas aquilo que é deslocado do seu contexto. Entendeu? Aquilo que tem a intenção de provocar algum dano em alguém. A palavra dada em si pode não ser falsa, pode até ser verdadeira, mas o sentido, o contexto dela, a ocasião e a forma que ela é utilizada podem transformá-la num falso testemunho, não é? Isso, as famosas narrativas, Leandro. Muito bem, meu amado, é assim mesmo. Conversa de jornalista, que desvia ali, que pega a verdade e dá uma mexida nela e coloca. É uma verdade, mas colocada de uma outra forma, dentro de um outro contexto, com uma narrativa que nos faz acreditar que aquilo ali é uma tremenda de uma mentira. Olha só. E se eu quero viver, não é isso, Vânia? Pois é, olha só. Então você, assim como Vânia aqui, já se identificou também, né? Já incorreu nesses enganos. Quantos de nós não já incorremos nesses enganos, né? Agora, o bom é que a gente reconhece, né? A gente tenta corrigir, né? Ou tenta se corrigir para o futuro. Porque nem sempre a gente consegue corrigir o dano causado, mas a gente consegue se corrigir para doravante não incorrer no mesmo erro, não é? Às vezes a gente é levado por uma conversa, por alguém que contou, e essa pessoa, a gente acredita nela e aí pega o que ela falou e transmite sem nem saber se de fato é verdade, porque acreditou naquele que transmitiu aquela conversa. Isto é falso testemunho. E se eu quero viver na verdade de Deus, uma vida santa, eu tenho que ter cuidado naquilo que eu recebo e que eu transmito. É tradicional dizermos que quem conta um conto acrescenta um ponto, não é? Normalmente se diz isso: quem conta um conto acrescenta um ponto. Mas esse ponto que estamos a acrescentar já não faz parte do conto original. Portanto, já não é um testemunho 100% real, verdadeiro. Você está entendendo, meu irmão, o que eu estou falando? Oi, Vanice, paz querida, seja bem-vinda. Você está por aí assistindo, né? O Senhor te abençoe e te guarde, e a todos aí de Minas Gerais. Você está entendendo, meu irmão? Se você está entendendo, dá um ok aí. Irmão Isaías, eu estou entendendo. Eu estou entendendo essa mensagem, eu estou entendendo o que Deus está falando no nono mandamento. Não dá o falso testemunho. Se você está entendendo, dá um ok, manda aí o seu coraçãozinho, faz aí alguma coisa, tá bom? Dá uma mãozinha aí. Revele que você está entendendo aí, que o irmão Isaías está sendo claro. Obrigado, muito bem, é isso aí, parabéns. Isso, Rita, Josélia. Então, quem conta um conto acrescenta um ponto, mas porém, todavia, contudo, o cristão não conta um conto, ou seja, o cristão que conta um conto, ele conta como recebeu, sem acrescentar nenhum ponto, né? Então, no que diz respeito a nós mesmos, quantas vezes, para ganharmos alguma coisa, ou marcarmos um pontinho com quem desejamos, a gente utilizamos informações a nosso respeito que não condizem com a verdade. A gente acrescenta um bocadinho, exageramos um bocadinho. Para quê? Para dar aparecer um pouquinho mais do que realmente era.
para que as pessoas possam olhar para nós e dizer: ah, que maravilha, o irmão Isaías é uma pessoa muito boa, ah, a irmã Neide é uma irmã muito abençoada, parabéns, generosa. Quantas vezes, não é mesmo? A gente já incorreu nesse erro também. Isso é falso testemunho. Falso testemunho de quem? De si próprio. Porque quando o mandamento foi dado, não foi dado somente para você não dar falso testemunho de alguém, não. Ele não dá falso testemunho no sentido geral, de si próprio também. Nós temos que entregar aquilo que somos, falar aquilo que somos, a verdade do nosso coração, né? E não florear, desenhar, pintar, arrudear, não. Com interesses pessoais, não é, irmãos? O 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho, nem dos outros, nem de si próprio. Se aplica a todo mundo, né? Se aplica a todos. Quando nós estamos, por exemplo, a conversar com as pessoas, isso, meu irmão, muito bem, olha só, olha aqui, uma informação importante aqui, ó. Quem botou aqui foi, vamos ver aqui, cadê? Lula. É no regulamento disciplinar das Forças Armadas, tá vendo, irmão? Tá aqui. É faltar com a verdade ou omitir deliberadamente informações que possam conduzir à apuração de um fato. Muito bem, isso é crime, não é? E diante de Deus é pecado, é falso testemunho. Quando nós estamos a conversar com as pessoas, é sempre muito importante, sempre muito bom a gente ter a capacidade de reconhecer o valor daquela pessoa, não é? Você está conversando com alguém, é bom, é interessante, é lícito, é louvável você reconhecer a capacidade daquela pessoa. Ah, a irmã Geralda Barbosa, a irmã Tida é uma pessoa muito capaz, parabéns, minha irmã, pelo seu desenvolvimento, pela sua desenvoltura. Ah, irmão Luiz, a irmão Luiz tem uma palavra de Deus, o irmão Luiz tem conhecimento, o irmão Luiz é um homem de Deus, é um homem que tem uma palavra boa em todo o tempo, não é? Ah, a irmã Josélia, a irmã Martinha. E é importante a gente reconhecer o valor e a capacidade daquelas pessoas e dar a elas uma palavra de incentivo, de elogio, de exaltação. Por que é que eu estou dizendo isso? Vou explicar. Porém, quando eu faço isto, eu estou fazendo realmente com sinceridade e em verdade, ou eu estou fazendo isso no intuito da bajulação? É um elogio falso, apenas um exagero. Muitas vezes o exagero é falso testemunho. Se não é tudo aquilo, você bota muito mais, então o testemunho não é verdadeiro. Ou eu estou fazendo com interesses. Você está me entendendo? Todo elogio, reconhecimento, devemos ter um cuidado com o efeito que isto está causando na outra pessoa. Olha só o cuidado. Até nos elogios é preciso ter cuidado. Você está entendendo, irmãos? Olha só, você tem que ter cuidado no reconhecimento, no elogio que você faz às pessoas. Você tem que prestar atenção no efeito que isso está causando na outra pessoa. Por quê? Porque o elogio, veja bem, o elogio deve ser feito para fazer a outra pessoa se sentir mais segura, crescer e amadurecer, né? Então, se existe verdade no que se diz, ótimo. Mas se não existe verdade, é apenas para falsear, ou apenas bajular, ou apenas, sabe, falar por falar, não faça. Não faça. O mandamento é claro: não dirás falso testemunho. Quando eu prometo alguma coisa às pessoas, mas já prometo, já sabendo no meu coração que não vou cumprir, é falso testemunho. Eu estou a dar um falso testemunho, não é? Quantas vezes somos pressionados pela circunstância, pela situação, sabe, aquela pressa, aquele estresse, aquela coisa toda, e as pessoas às vezes insistem muito,
para concordar ou para fazer uma coisa, e aí, por vezes, concordamos a fazer uma afirmação que no coração você sabe que não vai cumprir. Tá certo, não, pode deixar, irmão, eu vou, pode ir, eu vou. Não, tá combinado, tá certo, pronto. Meu Deus do céu, esse irmão é insistente, olha, não sei não. Eu disse somente para liberar. Não faça isso, isso é falso testemunho, é uma mentira. Deus está olhando para o seu coração, isso também é falso testemunho. Você está me entendendo, irmão? Então, quando você disser a alguém que você vai fazer, ou que você vai entregar, ou que você vai pagar, tenha no coração, de fato, a certeza de que aquilo que você está dizendo, você pretende fazer. Eventualmente, você pode até não cumprir, por alguma circunstância que o impediu, mas você tinha no coração a certeza clara, a verdade no seu coração era que de fato, você fosse fazer aquilo que você disse que ia fazer. Você está compreendendo, irmão? Porque quando você diz a alguém que, não, meu irmão, eu vou fazer, pode deixar, eu faço, pode deixar, meu irmão, eu vou, está combinado, eu vou, e você não tem no coração o desejo de ir, é mentira, é falsidade, é falso testemunho, entendeu? Quando olhamos, por exemplo, hoje para os meios de comunicação modernos, aí o que mais a gente vê hoje, né? Fica extremamente fácil de incorrer nessa falta, né, irmão? Quando alguém cria um perfil, por exemplo, nas redes sociais, está lá o perfil nas redes sociais, é muito fácil você criar um perfil que não seja verdadeiro, né? Quantas pessoas iniciam até contatos, relacionamentos através da internet e depois vão descobrir que aquilo não era verdadeiro, que às vezes nem mesmo aquela imagem que está ali era da pessoa, era de outra pessoa. Você está entendendo? Isso é falso testemunho. Mas, irmãos, no sentido cristão, esse mandamento vai ainda mais longe, porque ele não nos pede apenas que usemos da verdade, mas a palavra do Senhor nos ensina que a verdade deve ser temperada com amor. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte, lá no capítulo 4 e o versículo 15, ele diz o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça do corpo, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Por que, irmão Isaías? Porque a verdade, ela muitas vezes pode ser dita sem amor, e magoa, fere, dói. Irmão, mas a verdade não tem que ser dita? A verdade tem que ser dita, é verdade, tem que ser dita. Não pode omitir a verdade, não, tem que ser dita. Mas a verdade tem que ser dita como manda a palavra de Deus. Seguir a verdade em amor. Não é para dizer a verdade, sabe, para magoar, para ferir, para machucar, não. A verdade tem que ser dita recheada, embalada em amor, para que ela seja aceita. Às vezes usamos a verdade de uma forma tão dura, tão insensível, mas não é isto que a palavra de Deus manda fazer. No sentido cristão, não somente devemos ter o cuidado de não dar o falso testemunho, mas o testemunho que nós damos, ele deve passar pelo filtro que a palavra de Deus nos dá. Você sabia que a palavra de Deus lhe dá um filtro? Um filtro, sabe o que é, né? Filtro do ar-condicionado. O vento passa ali, mas fica a poeira, fica o pesado, fica o sujo, passa só o arzinho limpo e refrescante. Assim é a palavra, tem que passar pelo filtro da palavra de Deus. E eu vou lhe dar um filtro agora, para que você nunca mais esqueça, e até a verdade que você diga a alguém ou revele ela por esse filtro, o filtro que a palavra de Deus nos dá. Que filtro é esse, irmão Isaías? Me diga logo, vou lhe dizer. Filipenses capítulo 4.
Filipenses capítulo 4. O versículo é o 8. Ô filtro lindo que a palavra de Deus nos dá para tudo na vida. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Filipenses 4 e o versículo 8 diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, esse é o filtro. Esse filtro, irmãos, ele serve para todas as nossas decisões, para todos os nossos pensamentos, para todas as nossas ocupações, para todas as nossas palavras. Ou seja, o que você vai decidir, o que você está pensando, no que você está se ocupando, ou o que você vai dizer, é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, tem virtude, há louvor nisso, então faça. Que filtro lindo que a palavra de Deus nos dá. Que filtro lindo. Use esse filtro. Filipenses 4 e 8, nunca esqueça. Grave na memória, grave no seu coração. Filipenses 4 e 8. Você tem dúvida de alguma coisa? Vai tomar uma decisão, vai dizer alguma coisa, vai comentar, vai falar, vai escrever, vai afirmar, vai testemunhar, vai pensar, vai fazer. Passe no filtro. Espera aí, meu Deus, deixa eu passar no teu filtro. É verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, tem boa fama, existe alguma virtude, tem algum louvor nisso? Não? Então esqueça, sai fora. Esse é o filtro da palavra de Deus, esse é o caminho, este é o protocolo para você. É o protocolo. Não dirás falso testemunho. Irmãos, isso é apenas o começo, a base. Nós somos convidados a vencer a malignidade da língua humana, que é tentada todos os dias a ser mentirosa, e muitas vezes em benefício próprio, ou simplesmente satisfazer o desejo pecaminoso de dizer algo que é sobre alguém que não é verdadeiro, que vai denigrir, que humilha, que não é de boa fama, não tem virtude e não tem louvor. Esse desafio o cristão tem de encarar de frente. Você tem de encarar esse desafio de frente todo dia. Filipenses 4 e 8. Não dirás falso testemunho, guarde sua língua. Nós devemos pedir ao Senhor a capacidade de falar com graça, que a nossa palavra ela seja temperada com amor, para que ela seja digna de louvor e bênção para aqueles que recebem, aqueles que estão à nossa volta, esposo, esposa, filhos, filha, vizinho, amigo, parente, sobrinho, sobrinha, irmã, enfim, aqueles que nos rodeiam, amigo de trabalho. O 9º mandamento protege o povo de Deus, protege de abusos, de mal entendido, protege a mim e aos outros de falatórios, calúnia, que prejudicam a vida, irmãos. Irmãos, cumprir o 9º mandamento nos protege de falatório e de calúnia, protege de falar ou de basear as nossas vidas em mentiras que os outros nos contam. Cumpram o 9º mandamento. Cumprir o 9º mandamento, inclusive, nos protege de estresse. De estresse. Por quê? Porque o mentiroso, o que conta falso testemunho, ele vive em constante estresse, em constante ansiedade, porque ele tem que se lembrar da última mentira que ele disse para poder preparar a próxima. Afinal, uma tem que cobrir a outra. Você está entendendo? Então ele vive desesperado no estresse.
E ainda que alguém pode descobrir o que ele disse, aí ele fica tentando cobrir uma coisa aqui, cobrir outra ali, diz um falso testemunho aqui, diz o outro ali, para cobrir esse, para cobrir aquele, e a vida dele é uma vida de estresse e de mentira controlada por Satanás. Irmão Isaías, mas é o irmão da igreja, é na igreja mesmo, é da igreja mesmo, mas Satanás está controlando ele, porque ele vive na mentira, e Satanás é o pai da mentira. É isso, Ivanilson, no trabalho é muito complicado, né? Fofoca, a gente ali no meio, só Jesus mesmo para te dar sabedoria, meu irmão. É Ele que te mantém ilesa das fofocas, das mentiras, das calúnias. Mas viva a verdade, que a falsidade vai fugir de você. Mas quem anda na verdade vive em paz, porque a verdade ela traz essa sensação de tranquilidade, sim ou não? Essa sensação de tranquilidade, de quietude, de paz. De noite você dorme tranquilo na verdade, né? É inabalável, consciência tranquila, diferente de quem vive na mentira e no falso testemunho. Isso, Vânia, é o joio e o trigo. Sempre há uma possibilidade do falso testemunho ser envergonhado, né? Do mentiroso ser envergonhado. Irmãos, o 9º mandamento, irmãos, preserva a boa comunicação. Ela serve como base para as relações estabelecidas na confiança e na fidelidade. Seguir o coração do 9º mandamento é andar na luz, andar na verdade, andar em amor, honesto naquilo que eu digo, cuidadoso naquilo que eu falo. Sabe para quê, irmãos? Para que a nossa palavra seja pesada, seja valiosa, seja confiável. Significa que quando você falar, as pessoas vão saber que podem confiar e ter certeza daquilo que foi dito. Porque foi dito por quem? Foi dito pela irmã Neide. A irmã Neide é uma pessoa que só fala a verdade, não acrescenta, ela só dá bom testemunho. Então a palavra ela tem que ser confiável, e assim seremos dignos de ser filhos de um Deus santo e ser morada do Espírito Santo. Irmão, ser morada do Espírito Santo. Ah, meu irmão, meu irmão, quando temos o Espírito Santo, aleluia, quando temos o Espírito Santo, somos uma pessoa diferente de tudo. É diferente de tudo. Nada é como antes, porque a pessoa do Espírito Santo dentro de nós, é ela que nos dá força, capacidade para enfrentarmos todas as adversidades. Ela nos fortalece para permanecermos firmes enquanto vivermos. É o Espírito Santo que nos faz ver o mundo com outros olhos, com os olhos de Jesus. O medo não nos domina mais, o desespero não toma posse, porque essa presença do Espírito Santo é superior, é mais forte que qualquer coisa deste mundo. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, quem tem o Espírito Santo é diferente. É de paz, é conciliador, é pacificador, é cheio de amor. Ele não tem intenção em prejudicar, muito pelo contrário, ele só pensa em abençoar, em ajudar, porque a sua mente é outra, o seu coração é outro, as suas atitudes vão ser outras. Agora, quem não tem o Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde, acaba se afastando da fé, acaba se afastando da igreja. Quem não tem o Espírito Santo, cumprir esses mandamentos é penoso demais, é difícil, é trabalhoso. Sabe por quê, irmãos? Porque somente o Espírito Santo é que nos capacita a cumprir com alegria os mandamentos do Senhor. Promove uma alegria incontida no coração, uma coragem para a vida, uma coragem para a vida. Não há medo do amanhã, porque tudo que você precisa de mais precioso, você agora possui. Tudo que é mais valioso que um mortal pode possuir, você agora tem, que é o Espírito Santo da verdade. Aleluia. E por fim, irmãos, seguir o 9º mandamento só é possível quando nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Busque o Espírito Santo, busque ser cheio dele.
Busque como você busca o ar que você respira, como a corça suspira pelas águas, como o cervo brama pelas águas. Procure o Espírito Santo, procure ser cheio dele, porque ele foi nos dado para isso, para nos capacitar, nos transformar e nos fazer pessoas diferentes e poderosas, pessoas que ao olharem para nós, o diabo vai temer, porque você tem a marca, o selo, o penhor da herança dos céus, que é o Espírito Santo. Está na sua testa, está nos seus olhos, está no seu falar, no seu agir. O Espírito Santo está em você. Isso é o que nos faz diferente, é o que nos dá força. Nem a morte você teme, porque você tem o Espírito de vida, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Então, busque o Espírito Santo para ser cheio dele e cumprir com os mandamentos. Então, irmãos, por fim, só é possível cumprir os mandamentos se você tiver o Espírito Santo. Busque ele na sua solidão do quarto, quando você estiver lá sozinho, naquele momento você sozinho ali com Deus. Busque, peça a ele: eu preciso de ti, eu te quero, eu quero ser cheio, eu quero que as pessoas percebam que eu tenho o Espírito Santo. Você vai ver, é muito diferente. Aleluia, é muito diferente. Meu Deus, como é gostoso ter o Espírito de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E se você amou, se você gostou, se você aprendeu, se você recebeu de Deus, dá aí o seu like, o seu coração, manda a sua mãozinha, dá o ok, compartilha. Que Deus te abençoe. Na próxima semana vamos estudar o último mandamento, o 10º mandamento, tá bom? E aí você vai, por fim, fechar tudo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço, uma semana abençoada. Hoje à noite tem um culto, fica ligadinho, YouTube. Deus te abençoe, meus irmãos, Deus te abençoe.